Eu já vi um monte de vídeo de Deus. Olá, então nós vamos voltando aqui com a unidade 6, sistema circulatório. Então, o sistema circulatório ele é composto pelo sistema cardiovascular e o sistema vascular linfático. O sistema cardiovascular ele é composto pelo sangue, né, que eles andam nos dois sentidos, no coração e nos tecidos. E o sistema linfático, ele é composto pela linfa, que é o excesso de líquido tecidual, e ele anda num único sentido, dos tecidos para o coração. O sistema circulatório, né? Quais as principais características dele? Então, a rede de tubos pelos quais circulam o sangue e a linfa, né? Então, a gente tem a artéria, as veias e as ramificações onde a artéria se transforma em veia. E entre elas a gente tem a linfa. Então, a gente tem no sistema circulatório a grande circulação, que é o coração, onde o coração sai do ventrículo esquerdo e vai para todos os tecidos do corpo, transformando as artérias em capilares, onde ocorrem as trocas gasosas, né, a forma mecânica das trocas gasosas, e ela retorna ao coração pela veia. Então, essa é composta a grande circulação. A pequena circulação, ela sai do coração, vai para os pulmões e faz a troca gasosa, né? E volta para o coração. Então, a gente tem a grande circulação e a pequena circulação. Então, a pequena circulação, coração, pulmão, grande circulação, coração, restante do corpo. A anatomia do coração, né? O coração, ele é um tecido muscular e onde há um acúmulo de gordura nas regiões onde há necessidade de proteção das veias e artérias. Todo o coração, ele é revestido, né, por uma película chamada pericárdio, onde evita que o coração entre em contato com outros órgãos ou outras musculaturas. O sistema cardiovascular ele é composto por coração, vasos sanguíneos e vasos linfáticos, capilares, né, onde ocorrem as trocas de nutrientes e gases metabólicos, as vênulas pós-capilares, que é o sítio de passagem das células sanguíneas, as arteríolas, que regulam o volume do fluxo sanguíneo, e a microvascularização, onde tem as arteríolas, os capilares e as vênulas pós-capilares. É a função do sistema cardiovascular, né? O transporte de gases, nutrientes, resíduos metabólicos, hormônios, calor, coagulação sanguínea e distribuição do mecanismo de defesa. Então, por isso que toda vez que a gente come, há um acúmulo maior de sangue na região gástrica para ajudar na digestão e a gente conseguir mandar os nutrientes do intestino para o sangue, tá? E aí essas células, elas vão para todo o corpo. Nos rins, elas acabam fazendo a filtração da ureia e o sangue entra no pulmão, o ar entra no pulmão rico em oxigênio, e aí ele sai do pulmão, né, pelas artérias, rico em oxigênio, e o sangue retorna para o pulmão rico em gás carbônico. O sangue, ele é composto por células, os componentes do sangue, né? Eles acabam sendo o plasma, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Os componentes do sangue.
Ele é composto de 55% de plasma, que é a parte líquida, né, composta de água e substâncias dissolvidas. Então, 90% desses 55% é água, 10% são proteínas solúveis, sais minerais e matéria da circulação, né? Já os 45% é composto da porção celular, onde há glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que é o sistema de defesa, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Então, no plasma, a gente tem o sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato. As proteínas compostas no sangue, né, elas entram como as albuminas, fibroniogênio e os imunoglobulinas. Já no sangue, né, as células sanguíneas, elas são compostas de hemácia, dos leucócitos e das plaquetas. Após a centrifugação do sangue, né, quando a gente faz um exame sanguíneo, quando a gente coleta o sangue, é colocado nessas máquinas para ver a centrifugação, e aí o sangue se divide dessa forma, para os profissionais que trabalham no laboratório conseguirem analisar de forma correta. E aí, quando ocorre essa divisão, o sangue fica desta forma. E aí ele é composto, né, de água, proteínas, íons, glicoses e tudo mais. Os vasos sanguíneos, as artérias, elas são uma camada muscular desenvolvida capazes de pulsar. Já as veias, elas são uma camada muscular atrofiada, por isso que elas não pulsam. E possuem válvulas que fazem com que o fluxo sanguíneo continue. E os capilares é onde ocorrem as trocas metabólicas. Então, funciona dessa forma, né? Então, a artéria aorta se forma nas artérias de médio calibre, depois nas arteríolas e capilares, onde vão ser feitas as trocas gasosas, né? A forma química, e aí se transformando em capilares venosos, vênulas e veia. Então, as artérias, elas levam o sangue arterial do coração para o corpo e as veias levam o sangue venoso do corpo para o coração. A diferença entre artéria e veia: as artérias conduzem o sangue no sentido coração-tecido e as veias conduzem o sangue no sentido tecido-coração, né? Elas possuem uma musculatura desenvolvida, já a veia não possui. As artérias pulsam, as veias não pulsam. As artérias não têm válvula e as veias apresentam-se com válvulas. Os vasos sanguíneos, né, elas apresentam uma luz na parede, e as artérias, as veias, elas têm uma válvula que fazem com que auxilie no processo de levar o sangue de volta para o coração. Então, as características, né, das válvulas venosas, elas funcionam dessa forma, impedindo que o sangue retorne para o membro onde ele acabou de sair. São regiões onde a gente consegue sentir o pulso arterial, né, na região humeral, carotídeo, radial, axilar, femoral, poplíteo, pédio, tibial e cubital. São algumas regiões que a gente consegue sentir o pulso arterial. Comparação entre veias, artérias e capilares, né? Nas veias, elas levam ao coração o sangue vindo do corpo e suas paredes são mais finas do que das artérias. As artérias levam o sangue do corpo, o sangue do coração para todo o corpo, e as paredes delas são mais espessas e dilatadas. Os capilares, eles levam o sangue a todos os tecidos, né, para fornecer oxigênio às células. E elas fazem a ligação entre as artérias e as veias. Alguns fatores de risco que acabam prejudicando o sistema cardiovascular: diabetes, estresse,
colesterol alto, pressão arterial alta, maus hábitos alimentares, obesidade, sedentarismo e tabagismo. Tudo isso a gente já havia falado, né, que a gordura abdominal acima de 90, ela acaba sendo predisponente a vários tipos de complicações. A gente tem algumas sintomas, né, das doenças cardiovasculares. O paciente pode ter tonturas ou até mesmo desmaio, palpitações, dor no peito, falta de ar, né, dores nas pernas e tosse seca persistente. Como a gente diagnostica as doenças cardiovasculares? Primeiro, um exame clínico de forma adequada, o eletrocardiograma, que a gente consegue ver as ondas cardíacas, ecocardiograma também, os testes ergométricos, onde o paciente é monitorizado ao realizar atividades físicas, o cateterismo cardíaco, onde eles introduzem, né, um catéter em toda a condução das veias do paciente, Holter, 24 horas, então é um equipamento onde vai fazer a monitorização cardíaca desse paciente durante 24 horas, e monitor cardíaco portátil. Como a gente previne as doenças cardiovasculares? Primeiro, fazendo check-up anual, né? E sempre tendo um acompanhamento clínico. Não fazer uso de tabaco, uma alimentação saudável, diminuindo a quantidade de sal, bebendo água de forma adequada, né? Consumo de água, sendo sempre uma quantidade adequada ao seu peso e tamanho. Realizar atividades físicas melhora o condicionamento cardíaco. Não ganhar peso ou manter um peso saudável. Evitar estresse desnecessários. E sempre estar checando a pressão arterial. E fazer a monitorização do colesterol. Então, esses são alguns hábitos que a gente pode fazer para melhorar esse sistema cardiovascular. E aí a gente tem as ateroscleroses e aterosclerose. A aterosclerose nada mais é do que o aumento da parede das artérias. E a aterosclerose é quando há um acúmulo de gordura, né, placas de gordura nessa artéria. E aí o que acontece? Acaba diminuindo o fluxo sanguíneo nessas regiões. Então, aqui na foto é uma coronária saudável, né, uma artéria coronária saudável, onde o sangue passa sem nenhum impedimento. Já na coronária, quando ela apresenta a aterosclerose, há uma formação de placas de gordura e um estreitamento da passagem de sangue, impedindo que leve sangue de forma adequada para as regiões. E aí, isso pode gerar, né, a formação de coágulos, levando a impedimento da passagem de sangue. E aí as consequências, né, que pode gerar essa arteriosclerose. Então, pode provocar angina, pode provocar infarto do miocárdio, hipertrofia do coração, insuficiência cardíaca, AVCs, insuficiência renal e doenças vasculares. Então, os trombos e êmbolos, né, eles podem ocorrer de que forma? Então, o trombo nada mais é do que um coágulo que se forma nos vasos. E o êmbolo nada mais é do que um pedaço desse coágulo que se solta e acaba percorrendo a corrente sanguínea e diminuindo o fluxo, impedindo o fluxo de sangue para determinadas regiões. A angina, o que seria, né? É o resultado da isquemia miocárdica causada por um desequilíbrio entre a oferta de sangue e a demanda de oxigênio. Então, o tecido ele precisa de mais oxigênio do que está recebendo. A angina, geralmente, ela é causada por uma doença arterial coronariana, que ela acaba impedindo a passagem de sangue para a região cardíaca. Então, geralmente, os sintomas da angina é dor peitoral,
tá? No colo, nos ombros, braços, mandíbula e abdômen. Também apresentam dor nas costas e pescoço. E a gente tem o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, que ele é causado geralmente pelo bloqueio ou pela isquemia de sangue dessa região. Então, é o bloqueio do fluxo de sangue para passagem do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, né? Havendo a morte dos tecidos. Geralmente, a gente diagnostica o infarto agudo do miocárdio com um exame de troponinas. Quando há troponinas positivas, significa que aquele tecido cardíaco, quando houve a morte daquele tecido cardíaco, houve a liberação de enzimas chamadas troponinas e elas se apresentam na corrente sanguínea até 72 horas após o infarto agudo do miocárdio. E aí a gente consegue identificar que houve morte cardíaca. Os sintomas acabam sendo dor no braço, maxilar e peito. As dores circunstanciais, as dores elas podem aparecer até mesmo em repouso, tá? O paciente pode apresentar fadiga, tontura, pele fria, úmida e sudorese. Ele pode apresentar também azia, indigestão, náuseas e vômitos. Ele apresenta desconforto e rigidez no pescoço e aperto no peito e desconforto, tá? Também é muito comum apresentar ansiedade, desconforto no ombro e falta de ar. O tratamento varia com a mudança do estilo de vida e medicamentos para cuidar dessa parte cardíaca. A reabilitação cardíaca ela sempre tem que ser supervisionada, né? E o ideal é realizar atividades físicas para manter essa musculatura condicionada a realizar a função dela. O tratamento pode ser a colocação de um stent, que é um tubo colocado nas artérias, né, do coração para mantê-las abertas, um cateterismo cardíaco, que seria a inserção de um tubo que vai da virilha até o pescoço, levados pelos vasos sanguíneos até o coração. A angioplastia, que é a distribuição de uma artéria inflamada, né, desobstrução da artéria inflamada, com um balão dentro dela. E a angioplastia, que é a desobstrução de uma artéria com um balão dentro dela. Também é possível inserir um stent para manter a artéria aberta. E aí, aqui é como são feitos esses tipos de procedimento para acabar aumentando a passagem de ar. Os cateterismos, como eles são realizados. E aí a gente tem as pontes de safena, né? Quando as artérias coronarianas elas estão bloqueadas, os médicos eles fazem um enxerto, né? Colocando utilizando as safenas dos membros inferiores, né? A safena das pernas e fazendo essa substituição. E aí eles podem retirar as artérias do braço ou da perna. Comumente eles usam as veias safena, mas quando elas estão comprometidas, o paciente tem elas comprometidas, eles podem utilizar do braço. A ponte de safena é o nome da técnica, tá? Não necessariamente de onde vai retirar as veias. As arritmias cardíacas, né? Então, as arritmias cardíacas são quando o coração ele não bate no ritmo adequado. Qual o ritmo adequado do coração? Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. E aí, toda vez que ele não bate dessa forma, o paciente apresenta alguma arritmia. Então, ele sai do ritmo, ele sai do compasso. Então, toda vez que se apresenta dessa forma, a gente chama de arritmia. Ela pode ocorrer em indivíduos saudáveis ou em doentes, tá? Elas podem variar entre doenças crônicas ou pacientes emocionais que são desencadeadas por estresse ou até mesmo ansiedade.
Os sintomas, ataque cardíaco, o principal sintoma é palpitação. Nas bradicardíacas, o paciente pode sentir tontura e até mesmo desmaios. Então, ataque cardíaco é quando os batimentos cardíacos eles estão acelerados, acima de 100. Nas bradicardia, o paciente ele tem baixo batimento cardíaco abaixo de 60. Os tratamentos, né, eles podem ser com medicamentos e poucas vezes há necessidade de realizar cirurgias, procedimentos cirúrgicos. Mas quando há necessidade, é colocado-se marca-passo para controlar os batimentos cardíacos. E aí a gente tem as veias varicosas, né? Que são quando as veias elas se tornam tortuosas nas regiões onde apresentam válvulas. E aí elas podem se apresentar dessa forma no paciente, dando um aspecto mais visível no membro. Ela pode se apresentar como... geralmente elas ocorrem devido à perda da função, tá? E aí os marca-passos cardíacos, eles se apresentam dessa forma e eles ficam inseridos logo abaixo da pele para que consiga fazer uma manutenção efetiva. E as tromboses venosa profunda, ela é formada por um trombo que impede a passagem de sangue para aquela região. E aí os bloqueios podem ocorrer em mais do que um vaso, e o músculo abaixo dos bloqueios pode entrar em necrose, por isso que acaba causando muita dor. E aí nós temos, né, como observar a artéria normal e a artéria obstruída, que é a diminuição do fluxo de sangue e a oclusão do lúmen. E aí as tromboses, geralmente, elas se apresentam dessa forma. Elas podem apresentar um membro totalmente edemaciado, inchado, né? E vermelho quente, tá? E aí quando há um corte da passagem de sangue, há um corte da passagem de nutrientes e esse membro pode até haver a necrose de tecido e se apresentar acinzentado e diminuir totalmente a circulação. E aí nós temos também as embolias pulmonares, que as embolias é quando um êmbolo, né, ele se solta e aí ele percorre todo o sistema cardiovascular e aí ele pode parar em qualquer região, até mesmo nos pulmões, impedindo a passagem de ar, né, as trocas gasosas de forma efetiva. E o paciente pode levar até mesmo ao óbito. Ou a infarto do pulmão. As varizes, elas são veias dilatadas e visíveis, né, com a presença da pele na região azulada. E um agrupamento de vasos finos e avermelhado. O paciente pode sentir queimação nos membros, inchaço, principalmente nos tornozelos e ao final do dia, devido a não conseguir fazer uma circulação adequada, o sistema linfático não consegue também trabalhar, e aí não consegue retornar os líquidos para o coração, deixando o membro edemaciado. Ele pode sentir coceira, tá? E cansaço, sensação de fadiga nas pernas, o paciente tem. E aí ele acaba tendo que botar as pernas para cima para acabar tendo um conforto um pouco maior. Ele também sente as pernas extremamente pesadas e pode também apresentar câimbras devido à não passagem de sangue adequada para os membros. E
Essas alterações vasculares, elas também podem apresentar nas genitálias, como nos testículos, tá? Que a varicocele, ela vai ser literalmente varizes na vascularização dos testículos, tá? Não fazendo uma circulação adequada, podendo deixar o homem até infértil. Então, o ideal é que esse paciente faça um acompanhamento, principalmente se o casal está tentando engravidar e não consegue. Porque às vezes não é só problema da mulher, pode ser problema do homem também. Nós temos a aterosclerose, né, que é uma doença inflamatória crônica, sistêmica e progressiva, com múltiplos estágios e caracteriza pelo endurecimento ou a estenose da camada intimal, com acúmulo de placa, né, e partículas de gordura. Então, a aterosclerose nada mais é do que a gordura envolta a parede das artérias. Também podendo levar à isquemia devido à diminuição do lumen daquela artéria. E o AVC isquêmico, né? O AVC isquêmico, ele pode ser por uma placa de aterosclerose, né? Que ela se desprende e acaba diminuindo o fluxo sanguíneo no cérebro. E a gente tem um AVC hemorrágico, que é quando há a ruptura dessas artérias, muitas vezes devido a uma alta pressão intracraniana, e podendo levando ao rompimento desses vasos e um extravasamento de sangue, que vai haver um bloqueio, uma compressão dessa região e um bloqueio da oxigenação adequada, podendo levar à morte celular. Então, é de extrema importância que nós, profissionais da saúde, a gente consiga diferenciar isso para que a gente consiga dar um tratamento de forma adequada. Então, daqui a pouquinho a gente volta com a próxima aula.